Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e também pela TV Grandourados. Nosso abraço ao nosso diretor Rubens, a Roseli e a toda a equipe da TV Grandourados na produção desse programa. E nosso abraço à TV Com Brasil e aos nossos telespectadores em todo o Brasil, através deste canal, a TV Com Brasil, a transmissão do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nós vamos tratar sobre o discípulo de Cristo. E muitas pessoas no Brasil se dizem cristão, mas vamos ver se somos de fato discípulos de Jesus Cristo e se Ele de fato é o Salvador da sua vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratarmos este precioso assunto nos Evangelhos. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul vai tratar o tema O Discípulo de Jesus. E é uma oportunidade para você também fazer uma avaliação. Às vezes você se diz ser um cristão e você precisa de avaliar se você de fato é um cristão, porque Jesus diz que o seu discípulo, ele há de segui-lo, ele há de seguir os seus passos e amá-lo de todo o coração e obedecer a sua palavra. Olha o que Jesus diz aqui em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Discípulo de Jesus. Interessante que o discipulado não é uma coisa que Jesus inventou, Jesus aperfeiçoou. Mas quando você pega a história do próprio povo judeu no Antigo Testamento, nós já vemos essa figura do discípulo. Por exemplo, Moisés, o grande líder, ele treinou Josué. Então Josué foi um discípulo de Moisés, treinado por Moisés, enquanto Moisés atravessou o povo de Israel pelo deserto para entrar na terra prometida. É Josué quem vai dar posse às tribos de Israel lá em Canaã. Então podemos dizer que Moisés tinha um discípulo e esse discípulo era Josué. Então o discipulado é algo já intrínseco nas Escrituras. Nós encontramos os profetas, Elias, que teve Eliseu como um discípulo, e Eliseu continuou o ministério profético em Israel. Nós temos a escola de profetas, criada lá em Ramá, por Samuel, e eles tinham seus discípulos. O próprio Eliseu tinha seus discípulos, profetas, alunos. A ideia do discípulo é aquele que é aluno de alguém. No mundo antigo, a cultura greco-romana também, nós vemos os filósofos tinham seus discípulos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham seus discípulos. Sócrates, por exemplo, nunca escreveu uma linha, era um filósofo, e os discípulos dele que escreveram
as suas ideias, mas ele próprio não escreveu. Então nós vemos que essa ideia de discípulo não aparece aqui nos evangelhos, já era uma ideia no mundo antigo, mas é nos evangelhos que ela ganha uma grande característica. E é nos evangelhos que nós vemos Jesus aperfeiçoando esta ideia de discípulo. Por exemplo, os rabinos tinham os seus discípulos, mas tinha um conceito diferente de discípulo. Para ser um rabino, tinha que estudar formalmente na escola dos rabinos, ser um discípulo de rabino, para poder formar e ser então receber o título e se tornar um rabino. Jesus abre esse conceito para dizer que não era para uma classe específica de pessoas, mas era para todo aquele que desejasse segui-lo. Então, você vai olhar aqui o texto que nós lemos, fala assim: então Jesus, convocando a multidão, e juntamente com essa multidão, os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos analisar este texto, porque aqui há uma diferença entre você estar no meio de uma multidão que ouve Jesus, que admira Jesus, que admira os ensinamentos de Jesus, e ser um discípulo de Jesus. Observe que Jesus está separando aqui duas categorias. Ele convocou a multidão, aquela quantidade enorme de gente que admirava Jesus. Jesus multiplicava o pão, aquela multidão comia o pão. Jesus fazia um milagre, aquela multidão ficava admirada. Jesus ensinava, aquela multidão ouvia. Mas Jesus e o Evangelho faz aqui uma separação entre a multidão e o discípulo. Olha só, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então, há uma multidão que ouve a Jesus e admira Jesus, mas há aqueles que dentro dessa multidão vão se aproximar e ser os seus discípulos. Tem um outro texto muito importante sobre isso, que é Mateus, capítulo de número 5. E este capítulo 5 de Mateus é o Sermão da Montanha. Fala assim: vendo Jesus as multidões, ó, de novo as multidões aparecem aqui, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo. E a pergunta aqui é o seguinte: essas bem-aventuranças, Jesus ensinou: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Este sermão, Jesus pregou para aquelas multidões ou ele pregou para os seus discípulos? O texto é importante para nós entendermos isto. O texto diz assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. E depois vai dizer assim: como se assentasse. Normalmente o mestre não ensinava em pé, ele se assentava e as pessoas assentavam em volta dele para ouvir o seu ensinamento. A explicação era dada assentado, até o mestre, não em pé. E ele então aproxima dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo o sermão da bem-aventurança. Então observe que a multidão está mais distante e os discípulos se aproximam. A ideia é sempre esta: Jesus vai pregar para a multidão toda, e aqueles dentro da multidão que são agora tocados pela graça de Deus, vão aproximar de Jesus e sair da multidão para se tornar um discípulo de Jesus. Então nós vamos ter sempre esta diferença no Evangelho entre a multidão que ouvia, todo mundo ouvir a palavra de Deus, todo mundo ouve, mas nem todo mundo se torna um discípulo de Jesus. Agora, todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador e aproxima de Cristo pela fé nele como seu Senhor e Salvador, esse sim se torna um discípulo de Jesus. E é para esse discípulo que Jesus vai dar um tratamento além do tratamento dado
a multidão. São para esses discípulos e não para a multidão que Jesus aqui vai dizer: olha, se alguém quer vir após mim e quer de fato se tornar um discípulo meu, algumas coisas precisam fazer. A primeira delas, ele precisa negar a si mesmo. E aqui está um grande teste do discipulado, porque quando Jesus fala aqui que ele deve negar a si mesmo, ele está dizendo o seguinte: olha, se você quer ser o meu discípulo, você tem que abrir mão da sua própria vida para me seguir. E nós vemos isto ao longo dos evangelhos. Quando você pega os textos de Marcos, Mateus, Lucas, você vai ver aqui Jesus caminhando junto ao mar da Galileia e encontra ali alguns pescadores. Então olha que Jesus não foi buscar discípulos lá na escola dos discípulos, lá em Jerusalém, na escola dos rabinos. Olha, tem algum religioso aqui que quer ser meu discípulo? Não. Jesus foi caminhar junto ao mar da Galileia e encontra ali pescadores que nem eram tidos como pessoas nos melhores critérios da religião judaica. E é ali que Jesus chama os seus primeiros seguidores. E ele então aproxima de Pedro, ele aproxima de André e diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles então, deixando o barco e deixando a seu pai, seguiram após Jesus. Vede que Jesus está chamando os discípulos e agora esses discípulos, eles vão andar com Jesus. A si mesmo se negue, deixar pai, deixar mãe, deixar a sua própria profissão para seguir a Cristo. Foi um dos critérios lá do Evangelho. Então nem todos que estão na multidão, que ouve a mensagem do Evangelho, que às vezes até participa de bênçãos do próprio Jesus, como multiplicou o pão, aquela multidão comeu o pão, mas nem todos seguiram a Jesus. Então o discípulo é aquele que vai sair da multidão e seguir a Jesus. Uma multidão pode ouvir a palavra de Deus, mas nem todos vão se tornar discípulos de Jesus. Isto é a realidade ensinada no Evangelho e é a realidade que nós vemos na proclamação do Evangelho. Muitos ouvem, mas poucos seguem. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas aquele que se torna discípulo de Jesus precisa negar a si mesmo, abrir mão daquilo que você achava que sem ele você não poderia viver. E você vai aprender com Jesus que você pode viver sem qualquer outra coisa nesta vida. Você só não consegue viver sem Jesus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta exposição. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco está tratando sobre o discipulado de Cristo. E eu queria perguntar para você se você é um discípulo de Cristo. Esse programa tem chegado a todo o Brasil, pela TV Com, produzido aqui pela TV Dourados. Nossa gratidão pela sua companhia. Mas hoje eu quero desafiar você a seguir a Cristo. Seguir a Cristo é o mais precioso valor da nossa vida. Seguir a Cristo é que traz dignidade ao nosso coração, à nossa vida. O seguir a Cristo é o que valoriza a nossa vida aqui sobre a face da terra. Só que o discipulado, ele tem um preço. Nós devemos lembrar disso. O discipulado tem um preço. Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo. Aquela abnegação. Quando você conscientemente toma a decisão de seguir a Cristo, conscientemente,
Não pode ser levado por emoções apenas, pode até ter um momento de emoção nisto, porque toda vez que alguém converte, que Deus perdoa os seus pecados, é impossível esta pessoa não ser profundamente comovido pela graça de Deus, a graça transformadora, a graça do Evangelho, a graça que salva, a graça que dá uma nova vida em Cristo. É impossível um pecador receber o perdão de Deus e não sentir um alívio, uma paz no seu coração. Então pode ter até emoções nesse processo, mas não pode ser promovido por emoções. Isso aqui é uma abnegação. Quando você conscientemente entende que agora você tem um projeto de vida que é mais precioso do que qualquer outra coisa nesta vida. O discipulado é assim, é você seguir a Cristo. Então ele vai dizer, tome a sua cruz dia após dia. O que significa tomar esta cruz dia após dia? Jesus havia dito assim, olha, se alguém se envergonhar de mim, olha o que ele diz, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele na glória do Pai. Já pensou? No dia de você se envergonha de Cristo hoje, deveria ser um discípulo de Cristo, amar a Cristo e não ter vergonha de dizer, eu sou um discípulo de Cristo. Tome a sua cruz dia após dia. Ou seja, eu não me envergonho, posso estar no ambiente que estiver, que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Uma pessoa que abnegada, no sentido de você não se envergonha disso. Porque nesta geração adúltera e pecadora, um discípulo de Cristo às vezes é ridicularizado. Às vezes dentro de uma universidade, um jovem, uma jovem que se diz eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo, às vezes é ridicularizado. Infelizmente ficou parecendo que quem segue a Cristo, o homem religioso, a mulher religiosa, o jovem que segue a Cristo, que é um cristão verdadeiro, de fato, às vezes ele é ridicularizado por algumas caricaturas que tem tentado colocar num cristão no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno. Antigamente o homem religioso era bem quisto, hoje é o homem psicológico. Então parece que o problema do homem é a psique, não é o pecado. E quando nós nos tornamos um discípulo de Cristo, nós passamos a entender os valores do reino dos céus, e nós não nos envergonhamos de Cristo por causa de uma geração adúltera e pecadora, como diz aqui o texto nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos nos envergonhar dele agora, e ele também não se envergonhará de nós no último dia. Mas aquele que se envergonha de Jesus hoje, não toma a sua cruz dia a dia, não segue. É claro que Jesus está dizendo, eu também me envergonharei dele no dia que vier na sua glória. Olha, nós precisamos de aprender esses valores eternos, porque nenhum valor temporal pode ser mais importante para nós do que os nossos valores eternos. É por isso que o reino de Deus está dentro de nós. São valores eternos que o Evangelho, que a graça de Deus em Cristo promove pelo Espírito Santo no coração do verdadeiro discípulo de Jesus. E ele não se envergonha de Jesus. E Jesus vai dizer assim, porque quem quiser salvar a sua própria vida, diante de uma geração adúltera e perversa, que agride, que rejeita, persegue, seduz um seguidor de Cristo, se você diante dessa geração se envergonhar dele, ou seja, quiser salvar a sua vida, passar por bonzinho, por intelectual, como se fosse um sábio. Eu quero dizer para você que a fé cristã não tem nada contra a ciência. Aliás, se você analisar direitinho, o cristianismo, a fé cristã, principalmente o protestantismo no mundo inteiro, é um grande promotor
da educação, das ciências. Nós não somos contra. A ciência é a ciência de Deus, é conhecer o mundo que Deus criou para o louvor da sua glória, e agora pesquisar esse mundo, adentrar, conhecer. Deus nos deu essa ordem de dominar sobre as aves, os peixes, sobre a criação, conhecer as obras de Deus. A ciência nos ajuda a conhecer as obras de Deus. Deus é o Criador e nós somos aqueles investigadores, aqueles que vão procurar conhecer as obras de Deus. O problema da nossa fé cristã não é com a ciência, é com o naturalismo, é com o evolucionismo, que tenta banir Deus da história, mesmo vivendo no mundo de Deus e estudando as obras de Deus. Então qualquer que quiser salvar a sua vida, parecer bonito, intelectual para uma geração moderna, porque aqui diz Jesus está dizendo uma geração adulta e pecadora, e levar você a se envergonhar dele diante dessas acusações contra a nossa fé cristã, quando em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, e Deus, o Criador dos céus e da terra, quem dá sabedoria aos homens, até para entender as obras dele. O Salmo 92 diz que quão grandiosas são as obras de Deus, mas o estulto não compreende isso, acha que é produto do acaso, é o naturalismo, surgiu do nada, da explosão. Não, Deus é o Criador dos céus e da terra, e a sabedoria em afirmarmos isso e pesquisarmos as obras de Deus. Aí entra a ciência como uma ferramenta, não como uma oposição às obras de Deus. Então quem quiser salvar a sua vida, parecer agradável a uma geração pervertida e incrédula, esse é aquele que se envergonha de Cristo, não é discípulo, não toma a sua cruz, não segue após Jesus. E ele então vai dizer assim: que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Olha, ser um discípulo de Cristo na nossa geração é um desafio, mas que desafio maravilhoso. Eu quero desafiar você, firmar suas convicções em Cristo, se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que não se envergonha de Cristo, não se envergonha da sua fé, não sente dentro de uma caixa que tentam nos colocar dentro de uma caixinha. Não, nós somos discípulos de Cristo. Ninguém tem um maior conceito de liberdade do que o Evangelho, do que a graça de Deus, que nos liberta destas amarras deste mundo e nos faz pensar com a grandeza da eternidade, com a grandeza da criação de Deus. É maravilhoso ser um discípulo de Cristo. Se você quer ser um discípulo de Cristo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga a Cristo, sem se envergonhar dele, numa geração que tenta rotular os discípulos de Cristo de tanta coisa absurda, que nós não somos, e nem somos obrigados a absorver isso. Então aprenda que um discípulo de Cristo é um cidadão abnegado, consciente, livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Podemos ficar presos a essas amarras e caricaturas que o mundo tenta colocar em nós. Nós somos discípulos de Cristo. Ao mesmo tempo que temos um coração ligado a Cristo, temos que ter também uma identificação com Cristo. Ele não se envergonhou absolutamente de morrer numa cruz para nos salvar. Nós também não podemos nos envergonhar dele neste tempo. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos a concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia
E lembrar que você pode também entrar no site da TV Grandourados e compartilhar esse programa no canal do YouTube, quantas vezes você quiser, com seus amigos, parentes, vizinhos, tá bom? E eu quero orar com você e com a sua família. Ser um discípulo de Cristo é desafiador neste mundo, mas não tem nada mais precioso para a nossa alma. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos mandou Jesus, o teu Filho, para nos salvar. Muitos naquela multidão apenas ouviram a mensagem, mas também muitos naquela multidão se tornaram discípulos de Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo. Senhor, nós não nos envergonhamos do teu nome nesta geração. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, proclamar com sabedoria, com graça, com poder a tua santa e bendita palavra, e todo aquele que crê tem o seu coração transformado pela graça bendita do Evangelho, a operação poderosa do teu Santo Espírito, a aplicação da obra redentora de Cristo no coração, e passa a ter paz com Deus. Meu Deus, muito obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos trouxe na pessoa de Cristo, e que neste momento muitos possam estar ouvindo a tua palavra e saindo da multidão e se tornando um discípulo do Senhor, que não se envergonha do Senhor, nem da tua palavra. E o Senhor também não se envergonha deste discípulo no meio da multidão. Nós pedimos a tua bênção, rogamos pelos nossos telespectadores neste momento e oramos no nome de Jesus. Amém.